Pessoal, esse aqui é o nosso 13º vídeo ECA atualizado e comentado. Hoje nós vamos tratar dos produtos e serviços que podem ser oferecidos aos nossos jovens. Antes de iniciar o vídeo, gostaria que você compartilhasse com seus amigos o nosso vídeo, que isso ajuda muito. Curtir e se inscrevesse no canal, clicasse lá no sininho para receber as notificações o mais rápido possível. Sem mais delongas, vamos pro ECA. Artigo 81. É proibida a venda a criança ou adolescente de. Então, aqui nós vamos falar das proibições, aquilo que não pode ser comercializado de maneira alguma com as nossas crianças e adolescentes. Algumas coisas são muito óbvias, nós já estamos acostumados, nós estamos sendo bombardeados a todo tempo com algumas placas, com alguns anúncios, dizendo exatamente aquilo que é proibido para as nossas crianças e adolescentes. Só que algumas coisas não. Então o que é o ideal? Que você guarde aquilo que está na lei. Normalmente, eles não cobram aquilo que é mais básico, né? Que todo mundo sabe, que é senso comum. Por exemplo, a criança não pode comprar cigarro, a criança não pode comprar bebida alcoólica, adolescente, né? Tem as plaquinhas nos bares, né? Nos restaurantes, nos supermercados. Então é fácil, esses dois são fáceis, os outros não. Então vamos ficar atentos. Inciso 1. Armas, munições e explosivos. Então é básico, né? Então armas, evidentemente que não. Munições e explosivos. Então não se pode vender armas para as crianças, adolescentes, munições e explosivos. Quando dizem armas, não especificou quais armas, não falou arma de fogo, simplesmente falou arma. Então está subentendido que também as armas menos letais, as armas brancas também não podem ser vendidas, facas, por exemplo. 2. Bebidas alcoólicas. Evidentemente, isso é muito claro, isso é fácil da gente entender, como eu já havia dito, né? É um senso comum esse. 3. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Ou seja, tudo aquilo que pode causar uma dependência não pode ser vendido às crianças e adolescentes. Então, aqui nós entramos numa seara muito complicada. Primeiro, há muitos produtos que causam dependência. Eu estou com um aqui na mão. Você provavelmente está com um na mão agora. Celular. O celular é um produto que causa dependência. E não vejo nenhuma proibição, restrição de uso, nada que venha proteger as nossas crianças do vício do uso do celular, que por alguns países e algumas organizações médicas já é considerado uma doença psíquica, né? Uma doença mental aí, que nós estamos nos deparando com ela. Nós somos assim, eu sou assim. Quantas vezes a gente não olha lá as notificações do celular, olha o WhatsApp, o Instagram, não é verdade? Nós não fazemos isso o tempo todo? Isso é um vício. E as nossas crianças também estão deparadas com isso. Então tudo aquilo que pode causar vício não podem ser vendidas às crianças. Evidentemente que celular não vai ser vendido a uma criança especificamente, né? Ela não vai lá comprar um celular. Mas há jogos que as crianças podem comprar. E elas compram, né? Jogos que viciam. Não só para o celular, mas para videogame, computador, enfim. Então tudo isso deve ser proibido, mesmo que seja por má utilização. Por exemplo, um antidepressivo. Ele é uma maravilha, né? É um produto espetacular, mas mal usado pode causar dependência. Então uma criança não pode usar um antidepressivo que cause dependência, né? Não pode ser vendida a ele. Eu estou dando alguns exemplos que eu sei que as crianças não vão comprar. Não vai comprar um celular, não vai comprar um computador, não vai comprar um antidepressivo. A criança não vai fazer isso, nem o adolescente. Porém, são situações que podem ocorrer. Podem ocorrer. Então a criança, ela não vai chegar na farmácia e vai comprar, tá? Então é essa proteção que está dando a lei. Ah, mas o meu filho chegou na farmácia do meu bairro com a receita e o dinheiro comprou. Sim, provavelmente porque o farmacêutico já te conhecia, porque a criança era do bairro e tudo mais. Mas se você chegar num local maior, provavelmente ele não vai, ter essa venda autorizada. Assim, eu espero que seja. E por favor, pais, não coloquem seus filhos para comprar produtos ilegais para sua faixa etária. Filho não compra cigarro, filho não acende cigarro, filho não compra cerveja, filho não abre cerveja para o pai, bebidas alcoólicas. Por favor,
Por favor. Se você tem seu vício, você não precisa colocar o seu filho a serviço do seu vício. 4. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Então, é proibido vender qualquer tipo de coisa que estoura, que faz barulho, fogos de artifício, foguete, esse tipo de coisa para criança. Exceto aquilo que que não faz nada, que se ele comer não vai dar nada. Comer eu estou exagerando, mas se ele estourar perto da mão não vai machucar, não vai, no máximo um susto com um barulho. O mais utilizado entre as nossas crianças é aquele estralinho, um pacotinho com as pedrinhas, quando você joga ele dá um estralo. É inofensivo, então por isso que pode. Mas se fizesse um barulho, tivesse chance de estourar, tivesse pólvora em volume grande, poderia machucar a criança e é proibido. Se você observar as caixas de foguetes, está escrito lá claramente, proibida a venda para menores de 18 anos. 5. Revistas e publicações que alude ao artigo 78, só lembrar do 78 que foi da aula passada, fala sobre aquelas revistas pornográficas, de conteúdo sexual, que tem lá toda uma estratégia para ser comercializada. Não vou retomar aqui porque você pode voltar lá no vídeo e rever e não deixar esse vídeo grande repetindo coisas que já foram ditas. 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes. Então é proibido a venda de loteria, de Mega Sena, de Loto Fácil, enfim, seja qual for, para crianças e adolescentes. Nós sabemos que isso acaba não funcionando, acaba a venda sendo liberada para todo mundo, porém é proibido, não pode vender para criança e adolescente. Vamos nos lembrar que loterias é também um jogo de azar. Vamos nos lembrar que as loterias são jogos de azar, todas elas. Todas elas são jogos de azar. No Brasil, o jogo de azar é monopolizado pelo Estado. Tá? Então, falar que não existe jogo de azar no Brasil é mentira. Existe sim, só que ele é monopolizado. Quem tem o monopólio é o Estado, a Caixa Econômica Federal, por meio das suas loterias. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em um hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere. Estabelecimento parecido com isso. Qualquer outra coisa lá, pousada, por exemplo. Salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Então, a criança não pode chegar lá e fazer a entrada, o check-in num hotel, num motel, numa pousada, enfim. Não pode, a não ser que ele esteja acompanhado dos pais ou responsável, ou mesmo autorizado judicialmente para que isso aconteça. Seção 3. Da autorização para viajar. Então aqui nós falamos dos produtos e serviços, agora nós vamos falar da autorização para viajar. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Então, para que a criança ou adolescente possa viajar para fora da sua comarca, precisa de autorização judicial ou que ela esteja acompanhada dos pais. Você que tem um filho, quer deixar o seu filho viajar por exemplo, com a sua vizinha para outro estado, vai precisar de uma autorização para que isso ocorra, tá? Vamos lá. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando? Então, quando que essa autorização ela não é exigida? Linha A. Trata-se de comarca contígua a da residência da criança, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então, se você vai deixar o seu filho ir com a sua vizinha, você mora numa cidade de uma região metropolitana, por exemplo, São Paulo, você mora lá numa cidade vizinha a São Paulo, vai deixar sua filha ir ao centro da cidade, visitar o MASP, por exemplo. Não vai precisar de uma autorização para que isso ocorra, mesmo ela saindo da sua comarca, indo para uma outra comarca com a vizinha, com uma pessoa desconhecida, que não tem uma ligação de parentesco. Porém, se for fora da região metropolitana ou de uma comarca que não faz divisa territorial com aquela, vai precisar. E mesmo, pode até fazer divisa territorial, mas está em outro estado. Muito comum nas divisas entre os estados. Você está entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Então você tem ali, duas cidades, que de um lado é Espírito Santo, do outro é Minas Gerais. Então, se ela for viajar mesmo perto assim, vai precisar, porque são cidades distintas, diferentes. B.
a criança estiver acompanhada. Né? Se a criança estiver acompanhada, pode. Mas aí nós temos as explicações desse acompanhar. De ascendente ou colateral maior até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. Então, por exemplo, você vai deixar o seu filho viajar com seu irmão. Há problema algum. Você vai comprovar que aquela pessoa é seu irmão, não tem problema nenhum, porque ela tem um grau de parentesco ali com avô, com tio, enfim, até terceiro grau. Se ela estiver acompanhada de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Então veja como que está escrito na lei. De pessoa maior, então tem que ser uma pessoa maior de 18 anos. Não pode ser um adolescente. Expressamente autorizada. Então vai estar escrito lá expresso, que ela está sendo autorizada a acompanhar, a levar aquela criança para algum lugar. Pelo pai, mãe. Pai, vírgula, mãe. Então os dois. Está somando, tá? Não é só o pai, não. O pai e a mãe estão autorizando. Ou o responsável, se for um responsável só, tá? Então tome cuidado com isso aí. Pode haver uma questão que fala, se é autorizado pelo pai, o menino pode viajar com um vizinho. Não, tem que ser autorizado pelo pai, pela mãe ou pelo responsável. Os dois, tome cuidado. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Então, o pai ou a mãe, o responsável, pode ir lá fazer um pedido de uma autorização. Essa autorização ela vai valer por 2 anos inteiros. É isso. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, então saiu do Brasil. Ir no Paraguai é sair do Brasil? Sair do Brasil, sim. Tá? Então, tome cuidado. Não é só viajar para os Estados Unidos, Europa, não. Aqui pertinho da gente. A autorização é dispensável se é criança ou adolescente. Então aqui nós vamos falar de quando que essa autorização, se for para o exterior, ela é dispensável. Se estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Então, o seu filho vai viajar com você e seu marido, com o responsável dela. Problema algum, não precisa de autorização nenhuma, é dispensado. Mas ela vai viajar só com o seu marido. Vai viajar só com o seu marido, vai lá para a Bolívia. Vai ter a necessidade de você autorizar o seu marido a levar seu filho para o exterior. Então, ou são os dois, ou o responsável. Um só não autoriza, precisa da autorização do outro. E isso é real, tá? O meu tio foi viajar para Foz do Iguaçu com a sua filha, não pôde entrar na Cidade Leste porque não tinha autorização da mãe para levar a filha. Então, eles foram impedidos e perdeu o passeio que tinham comprado. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Tome muito cuidado mesmo, para que vocês não percam passeios, passagens aéreas. Não é algo que dê para fazer rapidamente. Eu estou avisando, não dá. 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Então, pode até viajar com um só, foi o que eu disse, mas vai ser necessário ter uma autorização. E tem que ser com firma reconhecida, por isso que não dá para fazer de uma hora para outra. Não adianta, eu tô aqui no aeroporto, faço agora manuscrito aqui e entrega a autorização. Não vai valer, porque ela tem que ser reconhecida a firma, ou seja, tem que ir no cartório e o cartório tem que atestar que aquela assinatura é realmente daquela pessoa. Então não é algo que você faça de qualquer forma. Tome cuidado com isso, viu? 85. Sem prévia e expressa autorização judicial. Sem prévia e expressa autorização judicial, ou seja, não teve autorização judicial. Nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente domiciliado no exterior. Então, independentemente, se não tiver autorização judicial expressa, real, nenhuma criança nascida aqui em nosso território, nascida no território brasileiro, vai sair com um estrangeiro que não viva no Brasil. Não vai sair com um estrangeiro que viva fora do Brasil, que tenha domicílio em outro país. Não vai, não adianta. Mas o pai autorizou, registrou em cartório. Não adianta. Então é para evitar o tráfico internacional de crianças. Para evitar que as famílias fizessem autorizações para essa criança sair e nunca mais ela volte. É para isso, para evitar a vinda de crianças, o tráfico internacional de crianças. É uma medida muito positiva. Hora do nosso resumo.
Nós começamos na seção 2 dos produtos e serviços. Falamos no 81 daquilo que é proibido para criança. Falamos de armas, munições explosivos, bebidas alcoólicas, produtos que podem causar vícios e dependência, mesmo com o mau uso, fogos de artifício, estampido, exceto para aqueles que sejam muito inofensivos, aí pode vender. Revistas, né, com vinculação pornográfica. E o 82 vai falar sobre hospedagem que não pode ocorrer a não ser que a criança esteja acompanhada pelos pais ou com autorização judicial para tanto, tá? O 83, já dentro da seção 3, da autorização para viajar, vai falar que nenhuma criança vai poder viajar fora da sua comarca, onde reside, desacompanhada. Nunca, não vai poder. Exceto se haja ali uma autorização judicial para que isso ocorra. O parágrafo 1º vai falar das exceções que permite que aquela criança viaje para fora da sua comarca sem a necessidade de uma autorização legal. O primeiro, se tratar de uma comarca que faça ali limite, que ela seja vizinha da outra, ou que esteja na mesma região metropolitana. E na B vai falar se a criança estiver, né, acompanhada, também não vai ser necessário. Aí fala como que é esse acompanhamento. Primeiro fala de parentes, né, daquela família ampliada que nós estudamos anteriormente. Até 3º grau pode. E se ela estiver acompanhada com pessoa maior, expressamente autorizada pelos pais, ou responsável. Pai e mãe, tá? Os dois juntos. O parágrafo 2º fala que essa autorização judicial para que a criança possa viajar vale por 2 anos, caso seja desejo dos pais. O 84 fala quando se tratar de uma viagem internacional, a criança e o adolescente poderão viajar sem autorização, quando estiver acompanhada do pai e da mãe ou responsável legal, né? Quando eu falo responsável, já entenda responsável legal. Não existe aquele responsável de antigamente, não, que a mãe dava o filho para alguém e aquela pessoa ficava responsável, mas não tinha documento nenhum. Isso não existe mais no Brasil, não. Então, se tiver só com o pai, é necessário que a mãe, né, faça ali a autorização para que o filho possa viajar com ele. E essa autorização ela precisa ter firma reconhecida, é o inciso 2. O artigo 85 fala que nenhuma criança nascida em território nacional vai viajar com um estrangeiro que viva em outro país, exceto se estiver expressamente autorizado pela justiça. Só nesse caso, só se tiver autorização especial para isso. Em outro caso, não vai, uma medida para evitar o tráfico internacional de crianças. Te agradeço por chegar até aqui, curte o vídeo rapidinho, não custa nada, clica aí que me ajuda bastante, compartilhe com seus amigos, se inscreva. Muitos que acompanham nossos vídeos não são inscritos, mais de 80% não são inscritos, não custa nada, se inscreva, me ajuda, né? Muito quando você faz isso. Ou esse número de inscritos traz um reconhecimento para o YouTube e ele passa a mostrar para outras pessoas. Isso não quer dizer que vai me dar dinheiro. É só um diálogo para quem chegou até o final. YouTube, ele não gera dinheiro, né? Não é algo que dá para viver com isso, não. Gera centavos de dólar, tem que ter milhares de visualizações para dar 10 dólares. Então é algo absurdo. Meu canal é pequeno, né? Apesar de ter crescido, né? Ele é pequeno, não gera dinheiro ainda. Né? Espero que um dia gere, mas com toda sinceridade, faço os vídeos não é pela questão financeira. É para poder, e sem cinismo, sem demagogia nenhuma, é poder retribuir um pouco daquilo que eu tive. Eu estudei muito no início da minha carreira com vídeos na internet e vídeos gratuitos. Nunca paguei nada. E eu acho que é assim que deve ser. Então eu sempre tento indicar coisas gratuitas, coisas boas, que não pede inscrição, que não pede satisfação, que deixa você estudar a hora que quiser, da maneira que você achar melhor, como os nossos vídeos. Quando eu peço para você assinar o canal, curtir, compartilhar, é para que esse vídeo chegue a mais pessoas. É para isso, para que chegue a mais pessoas. Quantos depoimentos bonitos eu já recebi nesses poucos anos que nós estamos juntos. Pessoas que conseguiram sua aprovação, que estão trabalhando, que conseguiram uma pontuação alta. E fora aqueles que nem voltaram para contar e não tem problema nenhum, que eu sei que já fizeram oração, já me agradeceram, né? Já pediram a Deus proteção para mim, já tá ótimo, é isso mesmo. Então eu quero que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quanto mais pessoas chegar, quanto mais pessoas puderem acessar o serviço público, quanto mais pessoas puder
se formar melhor, conhecer as leis, saber dos seus direitos, exigi-los, para mim já é o suficiente, tá? Então eu agradeço quem chegou até aqui, eu agradeço quem tem compartilhado, quem tem acompanhado, tem alguns seguidores que estão aí sempre, né, comentando, curtindo, e eu vou fazer um vídeo qualquer dia desse em agradecimento a essas pessoas. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o 14º vídeo.